isso vai perpassar um pouco a premissa do raciocínio de todas as outras perguntas. A ideia de um projeto nacional precisa ser comovente. Eu estou me lembrando sempre agora de uma fichação que surgiu no Chile, na decadência final do Pinochet. As pessoas dizem, chega de realidade, queremos promessa. Na época então, isso virou um meme. Na época não era meme, mas virou um meme no mundo. Então, o que nós não temos mais, a confusão, é porque nós estamos aqui em casa onde falta pão. Todos brigam e ninguém tem razão. Isso é um ditado popular lá do interior do Nordeste. Então, o que é o projeto nacional? A gente devia ter assim, clareza. Nós, e está indiciado em tudo que foi dito aqui, nós vamos ter um objetivo estratégico: superar a desigualdade. Então, eu começo a dizer para uma população aí, mas nós vamos ter clarezas no meio dessa confusão. Esse projeto, e nós deveríamos, no fim, brigar ao redor dele. Portanto, não sou eu, ou fulano ou a Beltrana. Nós deveríamos recelebrar o método e brigar ao redor dele pela hegemonia de comandá-lo, ou de alterá-lo, dado o consentimento. Então, o primeiro objetivo, claro, o Brasil dedicará todas as suas energias a superar a desigualdade, a combater a pobreza e a superar a desigualdade. O objetivo tático, o Brasil decide que é premissa do seu objetivo estratégico crescer. Está dito aqui. Isto não é trivial. Por exemplo, quando você adota o tripé da hiperracionalidade, crescer é um objetivo colateral, inalcançável, já estamos vendo aqui claramente. Então, o objetivo estratégico, superar a desigualdade, o objetivo tático, crescer. Daí administraremos todas as tensões, contradições e dificuldades inerentes. Crescer por onde? Aí começa a digressão, mas assim, eu sugiro, para atenuar a contestação ideológica, que é muito dispersiva e viscosa, que a gente fique claro que nós precisamos recelebrar um projeto nacional de desenvolvimento assentado na indústria. Qual indústria? Também não quero ser amigo do rei, nem escolher a quem eu vou favorecer. A lista dos desequilíbrios, que foi como se fez lá atrás. É a lista dos desequilíbrios. Então, assim, o desequilíbrio em petróleo e gás, onde tem um protagonismo absolutamente visível. Nós teremos a maior província petrolífera do planeta em 5 anos, eu estou falando 5 anos, porque nós já estamos 1 milhão de barris do pré-sal, nós levamos 45 anos para chegar a 1 milhão de barris no petróleo tradicional. O Brasil, no pré-sal, você fura e sai. A produtividade é 4, 5, 6, 8 vezes lá em cima. E essa cadeia produtiva de petróleo e gás está produzindo 25 bilhões de déficit na balança comercial discriminada disso, e o caminho é óbvio, refinaria e tal. Agora vamos importar uma fábrica pronta com a chave? Não. Temos tempo para verticalizar, então restaurar essa coisa e tal. Depois, o segundo coisa, os custos de produção da agricultura mais competitiva do planeta. É óbvio, o agronegócio é um negócio que depende vitalmente de uma economia política social-democrata, para falar o mínimo, e está posto na direita, satanizado como reacionário, etc, etc. Ora, ele só existe porque a Embrapa desenvolveu uma biotecnologia que adaptou a soja para o cerrado, sei o que, não dá soja no cerrado. Ela só existe porque o governo brasileiro entra ano e sai ano, há décadas, subsidia o crédito, portanto, tira eles do estrangulamento do financiamento, porque o Brasil briga no mundo inteiro nos aforamentos internacionais para restringir protecionismos, etc, etc, uma política de governo e tal, e os camaradas estão do outro lado, porque a política do nosso lado, digamos assim, os sataniza porque é bonito. É legal no Brasil você defender o calango, defender, né? Enfim, eu também defendo o calango, não estou falando mal. Só que nós temos um projeto que tem que trazer essa compreensão holística. E eu estou dizendo onde é que estão os vetores, vamos dizer, da sociologia brasileira, para um grande entendimento entre quem trabalha e produz. Não precisa eleger inimigo, mas o inimigo é quem está apropriando todo esse esforço estéreo, né, com essa brilhante expressão dele. Só o medo da gente brigar contra palavras que são politicamente consensadas como corretas. Então, austeridade é uma palavra que eu tenho que trocar isso aí por, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu, por exemplo, vou usar, né, que é o papel do aluno para aprender, né, do professor. Então, e aí eu tenho um levantamento, complexo industrial da saúde. Complexo industrial da saúde é esse eu estou mais avançado. 17 bilhões de dólares foi a compra governamental da União Federal ano passado. Um companheiro meu de longa data desenvolveu a tese de mestrado e doutorado dele, orientado pelo Luciano Coutinho,
ele é da Fiocruz, desenvolveu, ele mapeou o que é que a gente compra, o que é que tem patente vencida, que você, com esforço, de novo, para atenuar o conflito ideológico da transição, que no Brasil é todo um grande problema. E aí, evidentemente, que o Estado brasileiro precisa ser redesenhado. E aí, de novo, o grande problema é a transição. Então, esqueça a transição. Por enquanto, vamos idealizar, chega de realidade. Queremos promessa, né? Embora, na sequência, eu vou ser um pouco exagerado aqui, porque, enfim, a minha chance de estar aqui com vocês é essa. Então, o que é que eu imagino? Um orçamento discriminado de recursos humanos, legislação internacional comparada, tudo para atenuar o conflito. E trazer para cá, por exemplo, a 8666, que você citou como exemplo, eu estava no filme já. Eu era governador do Ceará e houve o impeachment do Collor, e para aperfeiçoar a tragédia grega, o sistema veio para cima dos congressistas que derrubaram o Collor. Caçaram o Ibsen Pinheiro e pegaram um escândalo dos anões do orçamento, não sei se vocês eram nascidos ainda. Pegaram o negócio dos escândalos dos anões do orçamento, a vez se pode. Aí, pelas tantas, o mundo político brasileiro ficou na ponta dos pés, porque a Polícia Federal, com a ordem judicial, invadiu a casa do executivo da Odebrecht. E a diferença é que naquela época não era um hard disk, era um disquete. Disquete da Odebrecht, então o país inteiro, estava todo mundo no disquete da Odebrecht. Um negócio de cinema, não muda nada. Só quem foi preso agora melhorou, porque é o Marcelo, o dono. Da outra vez foi o povo do executivo que foi preso. Pois bem, em cima desta esculhambação, fizeram em cima da pedra, para dar satisfação a esse moralismo de goela, a essa moral católica que perpassa e a gente não confessa todo o nosso estar diante da vida. Isso tem a ver, grave, antropológico, culturalmente, tem a ver. Então fizeram essa lei 8666, que é uma excrescência, porque os caras foram lá pelo privilégio do menor preço. Então o menor preço, o cara faz o que, é que a turma faz. O mundo é real. O despotismo esclarecido não resolve o problema da contradição do mundo real. O que é que os caras fazem? Tem uma casa. A casa é alicerce, é limpar o terreno, alicerce, parede, telhado, depois tem o acabamento, tem não sei o que, tem o desmóvel e tal. O que é que os caras fazem? Superfaturam o alicerce, a limpeza, superfatura a parede, fatura normalmente o teto e depois subfaturam dramaticamente o resto. Ganham a licitação com um preço impossível, isso é generalizado, não é uma exceção. Ganham com um preço impossível para honrar o 8666, fazem os lugares, as etapas que ganham dinheiro e abandonam a obra. Aí o cara tem que ir para um aditivo, e o aditivo é não sei o que, Tribunal de Contas, o cacete a quatro. Agora, isso tudo é a parte fácil. Então, o orçamento discriminado de recursos humanos, um grande esforço de rever criticamente todo o aparato a partir das essencialidades, por exemplo, o sistema de licenciamento ambiental, os valores são corretos, tá certo? Os valores são corretos, mas você tem o seguinte, a matriz energética brasileira, eu sustento comovidamente para provocar, é a mais limpa e barata do planeta. Não ouvi contradição. E pode acreditar, porque é não consultivo. Você só joga água e ela roda a par, e hoje a tecnologia é de turbinas em plano, de maneira que Belo Monte, a cota máxima de Belo Monte é a cota da cheia natural do rio. E aí você inventa que agora não é mais compensação ambiental, é compensação socioambiental. Então você carrega nos projetos de infraestrutura um custo da contradição não realizada dos direitos corretos da população, de moradia, de calçamento, de banheiro, de posto de saúde, de escola, não sei de que e tal, de maneira que a compensação de Belo Monte é 37%. Como não tem almoço de graça, isso vai para a tarifa. É para remuneração, para a taxa interna de retorno e vai para a tarifa. A vida é dura, né? Mas assim, o valor correto é a sustentabilidade ambiental. Mas, vamos pegar aqui o argumento claro. Desculpa eu exagerar, depois eu calo a boca. Né? Se a matriz energética é a mais limpa e barata do mundo, porque de base hidráulica, portanto não consultiva, e é renovável, né? Você adianta que a hidrografia é que é onde nós vamos aplicar essa premissa. A hidrografia foi posta por Deus ou pela natureza, escolha, há milhões de anos. E na hidrografia é preciso que haja aclive mínimo para gerar carga. Então, sabe, é um silogismo, entrou aqui e sai ali. Então é Belo Monte de Santo Antônio Giral, confusão, 3 anos, 5 anos, e discussão, sabe, a confusão e o posicionamento fragmentário. Então no Brasil nós geramos a turma do calango, que é simpática, que protege o padrão, que está preocupada com a natureza, e a turma que é do lado mal, que é o perverso, que é o PIC, né? O PIC,
E o cérebro é o PIB da... Não, o cérebro é que é o escuta ali, né? É o encarregado de não deixar faltar energia no país. Estou dando esse exemplo, caricato, mas assim, tudo no Brasil está assim. Então tem que trazer, e aí é papel da política. Ninguém pode substituir o despotismo esclarecido, não resolve. Anjo vingador não vai descer do céu, nem na sua versão católica, nem neopentecostal, que é a pior que está aparecendo agora, misturando política com religião, não vai resolver essa contradição. Nós estamos sós diante do espelho. Então, isto aqui é a idealização. A transição, por exemplo, na burocracia, você faz assim, idealiza, manualiza os procedimentos, pega, por exemplo, Receita Federal, já é muito profissional, pega o Itamaraty, já é muito profissional, a não ser que o Serra acabe de desmontar o ideário do Barão do Rio Branco, que começa a ser desmontado. Né? Então você vai, pega ali, e aí a outro não, em outros lugares você tem as distorções que caricaturamente deformam a percepção da sociedade sobre o serviço público, sua relevância essencial para a vida do povo. Então você diz assim, eu me lembro desse exemplo, o assessorista do Senado, do elevador do Senado, ganha mais do que o professor da Escola Paulista de Medicina. Tem essa distorção, você pega isso e caricatura. E tem uma discussão calhorta que acabou virando, que tem que extinguir ministérios, não sei o que, tudo bem, sintomas de ineficiência, de 50 ministérios, não dá para reunir. Simplesmente eu participo da maluquice, é um negócio assim mesmo, cabelo a Dilma, o mastro mais baixo, depois debochando. Eu induzi o Frist, que era o meu colega ministro da Pesca, a decorar nome de peixe, dizendo que o Lula, porque ele não tinha chance de falar com o Lula, ele disse, olha, o Lula está preocupado que a Folha de São Paulo vai te cobrar o reconhecimento dos peixes. Então, isso aconteceu na República Brasileira, que já sabe como é, não. Então eu vou te comprar um livro, que vai ser constrangedor. O cara vai perguntar como é uma tainha, ou vai mostrar um livro que é não vai reconhecer. Isso aconteceu. E não dá, não. Não dá. Assim, mas $1 bilhão não dá. Não dá nada, acabou de fazer. Então, eu vou na sequência aqui, espero ter te respondido. Na questão das eleições gerais, deixa eu falar aqui uma coisa com muito carinho e respeito. Isso é um escape extremamente charmoso, assim, é uma marinice, muito charmoso. Vai ter uma confusão grande aí, então vamos chamar o povo, que é legal. Então, quem vai ficar contra isso? Ninguém vai ficar contra isso. E fica todo mundo se refugiando, por exemplo, calhordas do Senado, que estão querendo servir a 2 senhores, numa hora que não é possível servir a 2 senhores, né? Estão nessa posição. Então tem 30 senadores, nós só precisamos de 28, dizendo que se ela se comprometer, então, e a coitada está constrangida a aceitar esse marinismo. Agora deixa eu explicar com o peso desagradável da minha vivência. Chance zero. Por quê? Porque para viabilizar isso, você precisa de uma emenda à Constituição, votada por 3/5 em 2 turnos de votação na Câmara Federal, ainda dominada pelo Eduardo Cunha. Depois, 2/3 de votação em 2 sessões do Senado, controlada pelo Renan Calheiro, Romero Jucá, Ministro Oliveira e sua banda. Supondo, teoricamente, que isto passasse, o titular da vice-presidência, hoje golpista em exercício, tem o justo direito de postular junto ao Supremo a inconstitucionalidade dessa emenda, porque emendas à Constituição, como o pré-claro colega sabe, não podem retroagir para ferir cláusulas prévias nem direito adquirido. Portanto, a chance disso é nula. Vale a pena lutarmos por ela? Vale para indicar a contradição deles, porque se a gente defende isso, a gente fica charmoso junto com a Marina e obriga eles a mostrar que tem medo do povo, que não quer saber do povo. Agora, a consequência disso é nula. Eu, por exemplo, não faço apologia dessa solução, sou contra essa solução, defendo a pura e simples garantia da legalidade, da normalidade constitucional, que a gente engula o governo Dilma como vier. Pergunta outra na sequência. Não, ainda está aqui na Constituinte, por exemplo. Não há esta possibilidade, porque o poder constituinte originário, que pertence ao povo, só se expressa em momentos de ruptura de regime. Quando nós encerramos o ciclo de 64, propósito, me perdoe, pelo amor de Deus, porque é muito importante a meninada tomar conta desse assunto. Em 1964, o Renan Calheiros, da época, chamava-se Aldo de Moura Andrade, declarou, essa é a base fática, declarou a presidência da República vaga, alegando que o João Goulart fugiu do Brasil, ele estando no território nacional. Em seguida, deu posse ao Eduardo Cunha da época, chamado Ranieri Mazzini,
que, como já tinha passado 2 anos das eleições, do Jânio Quadros e do João Goulart, cumprindo a formalidade constitucional, convocou eleições indiretas pelo Congresso. E até o Juscelino caiu na esparrela de votar na eleição indireta. O Tancredo denunciou a farsa, já chamou de golpe, etc, etc. Mas o Juscelino votou a favor do Castelo Branco numa eleição indireta. Hoje, 40 anos depois, assim, eu e os Estados Unidos encostaram um porta-aviões na costa brasileira, pronto para descer armado e com munição pronta para atirar. 40 anos depois, a gente sabe de tudo isso. Hoje, o rito é igual. O formalismo está sendo cumprido, mas a base fática, que é o crime, cometimento de crime de responsabilidade brasileira, não aconteceu. Então, todo o castelo é falso, porque o Jango estava no território e a Dilma não cometeu crime nenhum. Porque ser ruim como governante, mentiroso, ou traíra, como quiserem chamar, eu acho ela uma pessoa honrada, bem intencionada, mas pagou o preço que ia pagar, de inexperiência de botar o lado quadrilha, né, da política brasileira na linha de sucessão do país. Essa é a minha grande revolta. Eu falei isso 1 milhão de vezes para o Lula, para ela, etc, etc. O próprio Lula escolheu Zé Alencar. Pois bem, e o Supremo Tribunal Federal, lá com o Alencar, cumpriu sua tradição. O velho Rui Barbosa dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado na República. Eu não acho ruim, porque isso é uma contradição da política. Esse negócio de achar que o tribunal vai resolver nossa contradição da política também é outro equívoco. Que o Ministério Público vai substituir a política, que vai ser nós políticos vamos agora ser tutelados por um grupo de déspotas esclarecidos que não querem satisfação à opinião pública e que adoram muitas vezes, infelizmente por exceção, se exibir no jornal, etc, etc. Apareceu o anjo vingador, o moralista, que toma conta disso enquanto os políticos fazem a sua parte de corrupção e criminalismo. Eu não aceito isso. Mas isso nos traz, de novo, a constatação: o STF é o que sempre foi. Ele não vai resolver isso. Ele fica olhando ali e doido para lavar as mãos. Eu acho que vai, no máximo, prender o Eduardo Cunha porque a plutocracia está topando. Então deu-se aqueles raros consensos, como deu-se com o Collor. Nós cá de baixo reunimos com a plutocracia por razões opostas, porque ele esterilizou um terço da dívida pública, confrontou os oligopólios e cartéis com a abertura comercial, desconstituiu sua base na plutocracia e nós outros estávamos em conta pelo conjunto da obra, os valores, etc, etc. Desconstituímos o Collor por consenso, não sem anotar o crime de responsabilidade claramente provado, etc, etc, a partir da entrevista do irmão e da demonstração de que comprou um Fiat Elba com dinheiro em espécie, que o próprio motorista levou para fazer, só para dizer que nós cumprimos o rito todo ali, não houve golpe. Agora é um golpe, claramente. Né? Não esperemos que o Supremo corrija isso. A questão do trabalho, repare que está em jogo no Brasil, a primeira providência será essa agora, de uma emenda à Constituição que tabela o gasto corrente, exceto juro, que, simulado por mim, com toda a minha precariedade, provocaria, se for com casca e tudo, como está dizendo, no ano que vem, 2017, 1/3 dos custeios de saúde e educação não serão pagos. Ou seja, as universidades federais ficarão sem custeio, o SUS ficará 1/3 não sei o quê, 3 vezes. E por isso nós precisamos nos levantar agora. Isso nos indica que de solidariedade devemos ao TST. A outra questão que o TST está antevendo é uma ideia também morfada completamente. Né? A França está toda em pé de guerra, né? Por muito menos disso. E nós precisamos tentar ver se a gente estabelece a conexão que ativa o nosso povo que está parado por percepção com o governo Dilma, que quer balançar a roseira para ver se cai alguma coisa nova, porque do jeito que está não está bom. Esse é por onde o Michel Temer está reinando e a nossa população está passiva. O que eles vão propor? É a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, com uma emenda que tabela... Pois é. Mas eles estão informados precocemente do que o conjunto da sociedade ainda não está informado, porque a plutocracia mais ou menos monopoliza a tal liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão é a Globo e seu monopólio. Então, o cara chega lá e corta o financiamento de blocos, que é um soprinho de nada, de contradição, infelizmente com a característica de manipulação do PT, que adora cooptar todo mundo de maneira até destruir. Então, a gente precisa de uma sociedade civil que respire e nos critique a todos. E seja capaz, portanto, com essa confiabilidade de ser expressão da sociedade civil e de dizer: você está muito bem nesta foto aí, essa coisa não ficou legal. Mas assim, a turma mais antiga da esquerda quer cooptar e reproduzir o Prado. Tá? O Prado é o novo. Né? Vou terminar. Como é que a Dilma volta? O presidencialismo, para mim, é uma excrescência institucional
e vamos ter que conviver com ela porque o povo brasileiro assim optou por ser. Portanto, a Dilma vai ter que governar nessa contradição. E aí as pessoas agora, com medo de uma reversão no Senado, começam a introduzir este medo, né? E se ela voltar com esse Congresso, que condição ela vai ter de governar? Então, uma das forças que reforça o malinismo é essa antecipação da eleição, porque não por acaso está em cima nas pesquisas agora e tal, né? Que nem o Lula, né? A mim, me parece que o presidencialismo tem, entretanto, um lado muito bom, que é a possibilidade quase patológica de você fazer quase tudo que quiser fazer, independentemente dos controles do Congresso. Antes do impeachment acontecer, eu estive lá pedindo da presidenta, fiz várias vezes, e eu levei para ela, e ela pediu para escrever, era uma coisa que não se devia escrever, mas eu me sentei lá e passei 4 horas escrevendo na sala dela, um conjunto que tinha um seguinte quadro: o consenso contra o impeachment, a grande maioria, se estabelece por 3 blocos. O eleitor frustrado do Aécio, quase metade, e ficou moralmente muito forte na medida em que nós propusemos uma coisa e passamos a fazer outra. O segundo bloco é o frustrado com a economia, quer dizer, salário real caindo, emprego despencando, enfim, a economia e os sintomas, os simbólicos da economia, levia, etc, etc. Eu sou, por exemplo, indignado desse tudo. E o terceiro é a vítima passionalizada do escândalo novelizado na hora nova. O camarada chega do trabalho, desempregado, pega 2 horas de ônibus, zangado, liso, e abre a televisão doido para ver a Patrícia Pilar. Pronto, falei. E o que entra é lá no cunha e roupa, não sei o que, papai. Se a namorada dela sabe, a proposta então é reversão de expectativa, que é o que é possível fazer. Aí, por exemplo, taxa de juros. Qual é a interação com o Congresso? Nenhuma. Você demite o cara do Banco Central, que o Camarão não foi presidente, porque prometeu a autonomia do Banco Central, francamente sem saber de nada do que está dizendo, né? Mas aí a gente ainda pode demitir o presidente do Banco Central. Demite o cara do Banco Central, nomeia o Beluso. Sabe o que fazer com a taxa de juros? Não precisa nada espetacular. É sinalizar para a reversão de expectativas e dissolver o consenso hostil. Então, não precisa de Congresso. Segundo, petróleo e gás. A Petrobras está cobrando do povo brasileiro 98 dólares. O que é que eu propus para ela? A gente pegar 12 dólares desses 98 e diminuir o valor da Petrobras, ainda ficaria 86, bastante razoável, e transformaríamos esses 12 dólares em CID, que não precisa do legislativo. Isso dá mais ou menos 37 bilhões de reais. Então, reduz a taxa de juros, aumenta a CID por decreto, faz uma emissão especial de uns 50 bilhões de reais de títulos. Nós temos uma dívida próxima de 4 trilhões de reais. Se eu emitisse 50 bilhões de reais e convertesse isso em debêntures conversíveis em ação e alocasse na retomada do plano de investimento da Petrobras, chamaria todas essas construtoras que o Moro está destruindo como efeito colateral, não creio que ele deseje isso. Acertaria a leniência. Isso precisa de autoridade, mas nada do legislativo. Chama aqui as casas preteiras, leniência com todo mundo, e agora nós vamos retomar o plano de investimento da Petrobras. Nós vamos fazer a refinaria Prêmio no Maranhão, a refinaria Prêmio no Ceará, vamos retomar o Copérgia no Rio de Janeiro, vamos não sei o que e tal. Então você está sinalizando, via investimento, e não renúncia fiscal, diretamente aquilo que não precisa do Congresso Nacional. E fui falando outras questões. Atualizar o Bolsa Família. Atualizar a inflação do Bolsa Família. Para ativar a negada e lembrar, ó, pessoal, esse negócio aí virou um bocado comido, que no Ceará é um bocado esquecido. Né? O dia está popular, um bocado comido, um bocado esquecido. Faz uma política agressiva de salário mínimo, chama o pessoal da indústria e pega 50 bilhões, 380 bilhões de dólares que temos hospedado nas reservas cambiais brasileiras, e que o PT imagina que pode transformar em inversão fiscal direta, ou vai construir ponte. A gente aqui se sabe que não pode, porque esse dólar veio, o real correspondente veio para a economia, ou para a renda fixa, ou para investimento, seja o que for, e a gente guarda o dólar lá fora. Se a gente pegar esse mesmo dólar e botar na ponte, na escola, no salário, é inflação. Embora
residual. Mas vamos pegar 50 bilhões de dólares, chamar os chineses que já botaram 25 bilhões de dólares em eletricidade e petróleo no Brasil nos últimos 3 anos, e chama mais 30, mais 40, que tem um estoque monstruoso de dinheiro procurando marido no mundo, sem ter oportunidade, ou mulher, né, para não ser machista, a cultura machista acaba falando desses dados antigos, né, e cria um fundo de reconversão de dívida do setor privado brasileiro. Com risco cambial deles, hedge, problema deles, porém, juro internacional maior do que as nossas reservas são remuneradas, porém, dramática e prazos. Então, você pega a dívida do grupo Gerdau, que está quebrando, do Usiminas, que está quebrando, e acha que a gente não poderia deixar quebrar, pega e, em vez de fazer favor, o cara vai tomar um dinheiro emprestado. Em condições internacionais, com prazo e juro, a nossa reserva seria remunerada mais alta, e ele troca o posicionamento dele de endividamento interno no Brasil, que imediatamente seria coadjuvante importante para a taxa de juros cair mais ainda, porque nós estaríamos reconstruindo ou consolidando passivos de Gerdau, de CSN, de CSN, pegar setor aço, petróleo e gás, as construtoras na leniência, etc., de maneira a voltar os empreendedores nacionais que têm porte a poder operar. Então, todos estrangulados. Então, assim, isso aqui tudo, o que é que precisa do Congresso? Nada. Então, se ela entra, né, bota o Canuto do Banco Central, chama um caba doido como eu, sei lá, para ser ministro, que eu não fui e não me ligo, mas para ser ministro da Fazenda, com esses compromissos, sinaliza, olha, eu vou, fiz tudo que eu podia fazer, conciliei com o direito, quase destrói a democracia, não foi o meu mandato. Então, se vocês me salvarem, eu vou fazer o que eu preciso ser feito e vou para casa. É o que um estadista tem que fazer, eu vou fazer o que tem que ser feito, bancar o risco e ir para casa. Mas eu garanto que essa é a saída do êxito. Né? A propósito, e termino mesmo. Em 1868, eu estou querendo popularizar essa história, houve um mau presidente nos Estados Unidos, na sequência da Guerra Civil, muitos focos de antagonismo, uma institucionalidade muito verde, ainda muito pouco consolidada e tal, e ele chamava-se Andrew Johnson. E aí, ele, mau presidente, impopular, a Câmara resolveu, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos resolveu fazer o impeachment do Andrew Johnson. A pedalada fiscal de que ele foi acusado é que demitiu o ministro da Defesa sem audiência ao Senado. Não cometeu crime nenhum e tal. E aí foi afastado e foi para o Senado. E houve um absolutamente relevante debate para nós constitucionalistas, minha disciplina na universidade, sobre a virtude da lei, da legalidade e da estabilidade institucional de Estado constitucional vis-à-vis 3 ou 4 anos de mau governo. E o Andrew Johnson voltou com um voto. Um voto perdeu a maioria, mas não teve o texto necessário para fazer. Então, estão vendo se 3 ou 4 senadores botam a mão na cabeça e aprendem um pouco a história. Não sei se eu disse alguma coisa. O presidente Sérgio Duval é papo furado, é 9 línguas do Fernando Henrique Cardoso. Isso aqui, essas maiorias monstruosas, elas só têm 2 razões práticas no Brasil. Uma, tempo de televisão na campanha, e a segunda, medo de CPI. Isto não é republicano. Você precisa ter uma maioria simples, sólida, e cujo cimento seja antecedentemente a convicção de que há um projeto em marcha que vale a pena ser defendido à luz do dia. Em seguida, você atenua as contradições como prestigiando, etc., moderando, e, em casos que isso é necessário, 2 saídas. Uma, a Constituição brasileira, desde 88, anuncia, e a elite brasileira tem pavor da gente praticar, os mecanismos de democracia direta, plebiscitos e referendos. E a outra, uma mediação com os governadores. O que faz a nossa dona Dilma? Todas as contradições, ela opta pelo salão em detrimento da rua, e vai se desconstituindo, não conhece a vida federativa brasileira e nomeia 14 ministros que foram derrotados pelos seus respectivos adversários nos estados. Por exemplo, Amazonas, ela nomeou o candidato a governador derrotado. No Maranhão, ela prestigiou o Sarney, derrotado pelo Flávio Dino historicamente. No Ceará, prestigiou o Eunício Oliveira, o vagabundo, que tem R$1 bilhão de contrato na Petrobras, tesoureiro do PMDB, em detrimento do Camilo Santana, governador do PT. O Rio Grande do Norte nomeou Henrique Alves, um velho pilantra, em detrimento do governador que ganhou. No Pernambuco, um estado importante, do ponto de vista da história brasileira, nomeou um conservador sem voto, meu amigo, meu nome, rapaz. Armando Monteiro. E assim vai indo. Pois é, eu acho que é outro falho. Eu gosto dele de verdade, é boa pessoa.
Agora, o mais grave é o seguinte: quebra o Rio Grande do Sul, que está insolvente, quebra o Rio de Janeiro, que está insolvente, quebra Minas Gerais, que está insolvente, quebra mais 14 estados que estão insolventes no Brasil. Não se sustenta. Perdeu a rua. Não é do ramo. Bota para mediar a sua complexa situação política. A Ideli Salvati. Experiência anterior, vereadora, não sei, não. Enfim, zero. Depois o meu amigo, gente muito boa, mas tem horror político, mas é muito, não é pouco não, a Luiz Mercadante, né? Então, não pode dar outra coisa a você do que está dando. Professor, meu amigo, o maior defeito da Luiz Mercadante tem que saber ler. Mas o ramo dele não é traquejar político, as suas mães, você não conhece a vida do Brasil, não conhece as mediações e tal, percebe? Então, abandona essa ilusão de presidência de coalizão, a não ser que você queira fazer um conjunto de reformas da exigência de 3 quintos. Eu me confinaria e termino pedindo 1000 desculpas a duas. Uma reforma fiscal, lato sensu, que é uma reforma tributária, que avançasse sobre heranças, doações, lucros, dividendos, consumo suntuário de forma progressiva e desonerasse radicalmente investimento e produção. Previdência social, transitar de um regime de repartição para capitalização. A transição pode ser a mais generosa possível, porque aqui você sinaliza para o futuro a sustentabilidade, as virtudes já começam a se, em matéria de expectativas, começam a se afirmar hoje, ex ante, né? E a tal reforma política. A reforma política tem uma contradição, e a gente precisa se livrar disto, porque desse motivo esclarecido, a institucionalidade em vigor gera a representação que temos, que por sua vez deve ter um monopólio do molde institucional. Por quê, queridos? A representação que temos vai mudar o molde institucional que lhe dá origem. Não há a menor chance. Aqui só tem 2 chances de fazer. O presidente forte, do seu ponto de vista popular, propõe e leva a plebiscito e referendo e desconstrói a tensão, ponto para vigorar daqui 4 eleições. Aí funciona. 4 ou 3, se fosse ideal para 4. Eu estou falando de propor que a gente não deixe a transição destruir o método. Se o Fernando Henrique propõe, já passaram 4 eleições, está de tempo. Estamos vivendo no melhor dos mundos. Se tivesse tratado a questão da Previdência com o jeito que tem que tratar, já estava no melhor dos mundos. Se o Lula tivesse feito, já estava no melhor dos mundos. Provavelmente abandona-se pelo risco, se não sou pequeno, não me entendam mal, é tudo serviço pesado. O que eu estou propondo com a minha vivência é a gente localizar a atenção e tentar distensionar ao máximo, trabalhando para o país, que é a diferença entre projeto de poder e projeto de Estado, projeto de nação. Bom, na verdade, o palestrante aqui mais importante é o Ciro. Então eu vou falar pouco, vou tocar em algumas questões, porque nós andamos já quantas? 3 horas? Sim. 3 horas. Eu imagino que vocês queiram almoçar, eu também quero. Eu queria começar pela questão que você levantou do Estado. Não há nenhuma... É um debate que eu considero totalmente deslocado se é mais Estado ou menos Estado. Né? Isso é como as pessoas tratam isso como você chega no restaurante, o garçom pede, você quer com mais molho ou menos molho? Né? É nesse nível que está nesse debate. Não há nenhuma possibilidade hoje do capitalismo funcionar sem o Estado. Quem é que teve essa ideia? Isso é uma ideia totalmente absurda. Né? E além disso, o seguinte, né? Ela esconde, no fundo, a captura do que aconteceu nos últimos anos, uma captura do Estado pela fotografia. Né? Eu estou resumindo. Mas veja o que aconteceu. Você pega os sistemas tributários, compara os sistemas no mundo inteiro, no Brasil, sem falar no Brasil, eles se tornaram regressivos. Não é? Tremendamente regressivo, não é só no Brasil, todas as alíquotas marginais altas. Qual é a alíquota marginal que os Estados Unidos tinha logo depois da guerra? Você sabe quanto é? É 92%. A alíquota no CESMEC
cobrar para toda ela. É que vai crescendo de acordo com o nível de renda. Se você tem 50, você paga 40, né? Mas a faixa, você vai subindo de faixa. É isso que a gente está trabalhando, você vai subindo de faixa. Muito bem. A desregulamentação financeira. A desregulamentação financeira entregou. Quem é que fez a desregulamentação financeira? Foi o mercado? Não, foi o Estado. Foi o Congresso americano, foi o Executivo americano, foi o Reagan que fez isso. Né? O que ele respondeu? Ele respondeu a uma mudança na dinâmica de funcionamento das empresas americanas, certo? Que começaram a se deslocar, a velocidade com que elas se deslocaram. Então, isso ser o Estado americano seria impossível. Né? Então, o neoliberalismo, desculpe, eu detesto falar essa palavra, o neoliberalismo não quer dizer mais Estado, menos Estado, quer dizer que eles se apropriaram do Estado. Né? E os resultados são claros. Você aumentou a desigualdade, né? Você, na verdade, aumentou a instabilidade dos sistemas financeiros, você abriu espaço para, na verdade, que esses sistemas virassem autorreferíveis, que é a coisa mais grave dessa funcionamento do sistema financeiro. Não é o quanto eles endividaram as famílias, é quanto eles se endividaram eles mesmos, em relação a eles mesmos. Eu vou dizer aqui, que todo mundo sabe muito mais que eu, que o sistema de crédito cria moeda, né, ex nihilo. Né? Enquanto a pessoa não entender que o capitalismo fez isso, para o bem e para o mal, não dá para você compreender a discussão que a gente está levando. Eles emitem ex nihilo. Então você tem, na verdade, um período que você expande o crédito, gera uma monumental oportunidade de valorização de ativos, né? Aí em cima desses ativos valorizados você cria, como vocês escreveram, os derivativos, não é? Os derivativos são formas financeiras, né? Não é uma moeda nova, como os caras pretendem, é uma forma financeira. É isso que eles explicaram? Eu li direitinho. Eu sou aplicado. Então, é isso que aconteceu. Não dá para separar isso do funcionamento do Estado. Por exemplo, o Ciro estava dizendo hoje uma coisa que eu já tinha anotado, não é? O negócio do uso das reservas. Certo? Ele botou o dedo numa questão muito importante. Não tem o Banco dos BRICS, ele falou antes, né? O Banco dos BRICS está lá, bonitinho, né? Tentando começar a operar, tem os projetos russos, e o Brasil apresentou o quê lá? Nada. Né? Zero. Muito bem. Nós aplicamos nossas reservas aonde? Tá. Nossas reservas estão... Estava no BIS, agora só para receber. Muito bem. Receberam uma remuneração pífia. 1,5%, 1%, etc. Por que a gente não usa os bancos dos BRICS, por exemplo, para capitalizar a Petrobras? Você pega 20 vidas reservas, não é que você vai gastar as reservas. Não. Você vai botar lá, vai ter uma remuneração. Não, subimos para 2, tá bom, o dobro, né? E capitalizamos a Petrobras. Não é isso? Então, as pessoas não pensam. Então, nós temos que usar os mecanismos que foram criados por esse negócio dos BRICS, é fundamental. Se você muda o eixo da política externa brasileira, porque, como ele falou, não interessa qual é o imperialismo, nós não gostamos de nenhum. Agora, na verdade, essa multipolaridade que está surgindo, a gente tem que explorar. Essa história de que nós vamos entrar num acordo TPP, vai ser um negócio de louco. Nem os americanos vão assinar esse acordo. Se a Hillary ganhar, eles não vão assinar. Né? É bombardeado isso aí. Assim como o Tratado Transatlântico, porque os efeitos sobre o emprego e sobre a renda doméstica americana são devastadores. Como é que você vai assinar um negócio, entrar num negócio desse? Né? E as pessoas falam fiado. Aí você pega os editoriais dos jornais brasileiros, eles não sabem o que eles estão falando. Eles não têm a menor noção de como, se você, na verdade, tiver uma demanda, de acordo com o TPP, como empresa estrangeira, você pode perder a demanda, ser multado e ter que reverter uma medida de política econômica, por exemplo, uma subida do salário mínimo. Vocês sabiam disso ou não? Precisa ter noção, ler o tratado, porque as pessoas também aqui não se dão o trabalho de ler. Né? Tem que sentar o
traseiro na cadeira, porque ninguém é gênio, certo? Eu tenho horror desse negócio da ideia da meritocracia brasileira, né? É horror, porque não tem isso. O cara tem que sentar, trabalhar, assim, ninguém nasce sabendo, né? Mas as pessoas acham que não leem, não discutem as coisas, não se aplicam, né? E acham que merecem, que é assim, né? Isso é uma herança patrimonialista, não é isso? É um negócio horrível, né? Imagina, um dia o cara chegou para mim e falou assim, eu falei, meu filho, é o seguinte, eu nasci numa família de classe média alta, meu pai era juiz, não era desses aí que estão aí, né? Era um cara que tinha compostura, não aparecia na Rede Globo, e se recusaria a aparecer. Hã? Nem muito menos. Meu pai não deixava o Estadão entrar em casa, né? Não deixava. Ele achava que ele falava assim, meu filho, o editorial do Estadão escreve, você pensa e conta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a reforma do Estado brasileiro é uma coisa fundamental. Por exemplo, nós perdemos toda a burocracia que cuidava, por exemplo, o GEIPOT, Grupo Executivo da Política de Transportes. O que aconteceu com ele? Quem é que fez esse trabalho? Quem foi? Não. Quem criou foi o Juscelino, que eram os grupos executivos. Eu falei, quem é que terminou com isso? O Collor e a reforma administrativa do Fernando Henrique. Porque você desmontou todo um aparato que, na verdade, era capaz de fazer os projetos, não é isso? Era capaz de fazer os projetos, encaminhar os projetos corretamente, né? O que você fez? Você entregou a elaboração dos projetos, do projeto executivo, você entregou para as empreiteiras. Isso está na raiz dessas ineficiências que você tem aí. Então você tem que fazer uma reforma dela. Agora, como disse o Silvio, a gente tem que ter método, meta e paciência. Porque os brasileiros são, às vezes, nós somos um pouco assodados, né? Nós queremos resolver tudo isso com um tiro, com uma bala de prata. Não existe isso. Tem que ter paciência, tem que ter negociação política, tem que discutir com as forças sociais que estão metidas nisso. Nós precisamos ter paciência, né? Por exemplo, a questão da independência do Banco Central, para mudar, para falar de uma questão que está colocada aí, que de repente vai cair no nosso colo, que nós não sabemos o que fazer com ela, não é? Pois é, já está aprovado, não é? Está para ser votado. Não quero dizer o seguinte, eu não vou falar muito, mas sobre essa questão eu quero falar. Quando você imagina um Banco Central que funcionou com grande eficiência, você pensa em qual deles? Talvez no Federal Reserve ou no Bundesbank, no Banco Central da Alemanha, né? Que eu acho que é o melhor exemplo de coordenação de política monetária com política fiscal e, digamos, política redistributiva. Por quê? Porque o Bundesbank ele só sanciona o acordo social, certo? Ele sanciona, ele na verdade avisa, ó, se vocês fizerem um exagero na fixação de salários e preços, eu vou aumentar a taxa de juros. Ele está ancorado. Professor de vocês ensinam isso para vocês aqui, não? Precisa ensinar, porque ele está ancorado num arranjo social, que é a economia social de mercado, que foi uma coisa ao contrário do que se diz, muito progressista no pós-guerra na Alemanha, certo? Porque os falaram, não, liberalismo econômico Tocura aqui não tem, certo? Nós temos que ancorar o mercado na sociedade. Tanto que até hoje as empresas alemãs têm representantes dos trabalhadores no Conselho das Empresas. O FED tem representação regional e exatamente. Então, não é possível você ter um Banco Central independente que é administrado por tecnocratas. E que aí, a partir de um modelo dinâmico
estocástico de equilíbrio geral, uma porcaria, porque não tem dinâmica nenhuma, né? Você define as regras da política monetária. Essa é uma dimensão que a gente precisa ter clara, né? Que no mundo inteiro, essa coisa da independência do Banco Central significa que você entregou o comando da economia e da sociedade aos tecnocratas, né? Isso é uma questão que está levantada de uma maneira muito clara, se vocês quiserem, no livro do Varoufakis. O livro do Varoufakis, ele trata com grande clareza disso. Então nós temos que, olhando para frente, olhando para frente, nós temos que saber quais as reformas institucionais no que nós vamos mexer. E por que isso tem a ver com o comando da sociedade, com o poder real. Nós temos que mexer de maneira a fazer com que o Estado, na verdade, corresponda à conformação de classes e de camadas sociais na sociedade brasileira. Nós não podemos deixar um instrumento desse ficar simplesmente na mão dos tecnocratas, que são o quê? São os porta-vozes da plutocracia aqui. Não vamos nos enganar sobre a nossa condição, certo? Em geral, a nossa condição em geral de economistas deve ser servo desse negócio. É isso que nós temos que ter claro, né? Eu estou escrevendo um livro, como devo terminar, que chama-se Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Que do que trata esse livro? Trata exatamente de mostrar como, nas formulações de política econômica em geral, como ele mostrou aqui, estão implícitas certas ideias a respeito de quem paga e quem recebe, quem na verdade se beneficia e quem se prejudica, né? Isso olhando por dentro, como é que funciona por dentro, é isso que a gente tem que mostrar. Mas quando a gente fala em financiarização, etc., a gente não tem ideia, se você vai investigar fundo o negócio, você vai ver que é um mecanismo de poder que está travestido sob uma linguagem científica. Aliás, queria chamar a atenção, a última coisa que eu vou falar, que eu acho que os economistas têm que se dedicar fundamentalmente a discutir a linguagem atual do neoliberalismo. Tem vários livros que mostram isso. Recomendo que a gente comece a fazer um estudo da linguagem como forma de dominação. A linguagem é muito... Desvendar a linguagem é muito importante, não é? Porque eu fico impressionado, muito impressionado, que eu me submeto quase todo dia a assistir a Globo News. Precisa ver, né? Aí é o seguinte, as comentaristas econômicas da Globo News são um exemplo disso aí, é uma coisa terrível, mas é uma coisa terrível, porque elas transmitem aquelas banalidades, assim com uma convicção, não é? Tem uma que tem a língua presa, aí essa me deixa mais nervoso aí. Tem a língua presa, mas eles transmitem isso e as pessoas... por isso é que você precisa fazer a crítica permanente, né? E para terminar, outro dia eu estava assistindo, ela estava anunciando a Liliane Neubart, que sem preconceito, ela chia mais do que chia o tempo daquela língua, me deixa também irritado, mas isso é um problema meu, né? Então, a Liliane Neubart, aí ela diz o seguinte, Globo News teve acesso ao processo sigiloso enviado pelo Renault. Como é que pode ter acesso sigiloso? Aí eu fiquei perguntando para os meus amigos, mas afinal de contas, como é que esse processo sigiloso, como é que a Globo teve acesso? Quer dizer, isso virou uma especulação. Com perdão da palavra, é inacreditável, né? É um negócio incrível, como é que é possível, na verdade, você tem um desrespeito tão escancarado em relação a certos princípios do processo judicial, certo? Isso me escandaliza mais do que qualquer outra coisa. Não é possível que você tenha um Estado. Por isso é que está acontecendo, é que sem que eles queiram, o Ministério Público e o Judiciário viraram protagonismo, porque o resto tudo está sendo dissolvido, inclusive pela ação deles mesmos. Esse é que é o mais grave. Eu não estou dizendo que o Moro é isso, que é aquilo, não vou dizer, é um homem honesto.
a despeito dele, ele está fazendo um serviço que é ruim para a sociedade brasileira. É muito ruim. Né? É muito ruim e essa história, por exemplo, dos juízes que processaram, estão processando os jornalistas que fizeram, é um negócio inacreditável. É uma coisa assustadora. É assustadora, porque é o seguinte, eles se acham, vou dizer mais, você é advogado, né? E levantou as questões pertinentes. Eu quero dizer o seguinte, né? No fundo, isso revela uma posição de classe tão escancarada, porque eles se acham uma camada especial, um estamento da sociedade que tem certos direitos que os outros não têm. Como é que é possível um negócio desse? Isso é um negócio inacreditável. Que eles não se deem conta, né, de que, na verdade, eles estão assumindo uma posição que é ao avesso do que deveria ser a posição do judiciário, de um juiz. Eu não vou repetir aquilo, meu pai não ia no bar. Quando eu morava em Socorro, meu pai não ia no bar. Ele não ia no bar porque ele não queria, na verdade, sofrer influência. Ele só falava, ele dizia, meu filho, o juiz só fala nos autos. Infelizmente, eu fui criado com isso. Obrigado.